curso de barista fornece conhecimentos sobre a origem do café, sua expansão para o mercado, o surgimento da profissão do barista e as suas principais técnicas. Você irá estudar sobre a profissão do barista, conhecendo as regras de higiene e a apresentação pessoal. Estudará sobre os utensílios necessários ao barista, a rotina do serviço de cafés, irá receber as orientações sobre a máquina de café expresso e muito mais. Olá! Animado para começar a 10ª aula do seu curso de barista? Na aula de hoje, daremos destaque à profissão do barista. Então, mãos à obra! Foi através da divulgação do café expresso que nasceu a profissão de barista. O barista é o especialista no preparo de expressos e é responsável pela cafeteria quando o assunto é café. Esse nome nasceu na Itália e lá é utilizado até hoje para determinar o atendente do bar. Depois da Segunda Guerra Mundial, subiu muito o consumo de bebidas e também o número de bares no mundo todo. Nessa época, o profissional que trabalhava no bar passou a ser conhecido como barman, ou homem do bar. Atualmente, esse profissional é conhecido como bartender, já que muitas mulheres também atuam nesse ramo. A palavra barista ficou apenas na área do café, mesmo que o profissional atue com bebidas alcoólicas, mas tendo sempre o café como base. É possível afirmar que o bartender que for atuar com café precisa dos conhecimentos do barista, e o barista precisa conhecer algumas características do bartender para criar sua bebida com café. Fique ligado! A profissão de bartender e de barista se completam. O expresso possui todas as características que acentuam os atributos sensoriais positivos do café, e isso tem contribuído para estimular o consumo dentro e fora do lar. Uma das melhores descrições dessa bebida foi feita por Ernesto Willi, que diz o seguinte: o expresso é uma bebida polifásica, preparada apenas a partir do café torrado e moído e de água, constituído por uma camada de espuma de pequenas bolhas de padrão tigrado sobre uma emulsão de gotinhas de óleo com sólidos e bolhas de gás dispersas. O café expresso é servido em xícaras de 30 ml. Entretanto, no Brasil ele passou a ser servido em xícaras de 50 ml. Esse expresso é preparado usando máquinas de café expresso, que mantêm a água aquecida para que a percolação aconteça a uma temperatura de 90 a 96 graus Celsius, sob uma pressão de 8,5 bar a 9,5 bar. Os grãos precisam ser moídos na hora e compactados com uma força de 15 a 20 kg. A pressão feita pela água é uma das responsáveis pela extração de todos os aromas e sabores contidos naqueles grãos. A seguir, vamos conhecer as regras de higiene e apresentação pessoal do barista. O barista manipula alimentos e bebidas, sendo indispensável que o profissional possua uma boa higiene e apresentação pessoal, pois o risco de contaminação é muito grande. Para isso, são necessários alguns cuidados, como veremos a seguir. Manter os cabelos limpos e protegidos. Mantenha os cabelos presos, devido ao fato de o barista trabalhar sempre em contato com o cliente. Utilize sempre lenços e outros acessórios que não agridam o visual. Fazer a barba todos os dias. É necessário manter a barba higienizada sempre. Manter unhas limpas, curtas e sem esmalte. A limpeza das unhas é fundamental para quem trabalha com alimentos. O barista manipula o café e as louças que serão utilizadas pelos clientes. Sempre lavar as mãos. As mãos são um caminho de contaminação e, por isso, precisam ser lavadas com produtos bactericidas. É preciso que haja uma pia para a lavagem das mãos no local de trabalho, separadamente da pia onde são lavadas as xícaras.
Esse procedimento é obrigatório pela legislação sanitária. Não enxugar o rosto com o guardanapo de serviço. É necessário utilizar um guardanapo ou lenço de papel para enxugar o suor do rosto. É preciso lavar as mãos após seu uso. Utilizar sapatos de sola de borracha e confortáveis. Isso é necessário porque geralmente o barista trabalha, em média, 8 horas por dia em pé ou até 10 horas seguidas em algumas situações. Sendo assim, é preciso pensar no conforto das pernas e dos pés. Manter os uniformes sempre limpos e bem passados. Isso é recomendado porque passa uma imagem de organização do estabelecimento. Vestir o uniforme apenas no local de trabalho. O uniforme deve ser utilizado apenas no desempenho das funções e deve ser trocado todos os dias, pois o tecido também é veículo de contaminação. Não utilizar perfumes fortes, somente desodorantes inodoros. A utilização de qualquer perfume pode alterar o odor dos alimentos manipulados. O cliente deverá notar somente o cheiro do café, e isso vale também para produtos de limpeza de utensílios e do local. Não usar joias ou adereços. Isso não é recomendado porque, além de não serem higiênicos, podem se perder dentro dos alimentos. Caso faça uso de brincos, devem ser discretos e pequenos, enquanto anéis e pulseiras não são indicados para quem manipula alimentos, pois acumulam resíduos e se tornam foco de bactérias. Evitar comer, beber ou fumar durante o trabalho. O cheiro de cigarro pode ficar nas mãos e na roupa. Sempre que fumar, lave muito bem as mãos. Leia as informações e identifique se elas são verdadeiras ou falsas. O barista é o especialista no preparo de expressos e é responsável pela cafeteria quando o assunto é café. A profissão de bartender e de barista não possuem relação. O expresso não possui as características que acentuam os atributos sensoriais positivos do café. Mantenha os cabelos presos, pois o barista trabalha sempre em contato com o cliente. É preciso que haja uma pia para a lavagem das mãos no local de trabalho, junto com a pia onde são lavadas as xícaras. Agora, vamos destacar os utensílios necessários ao barista. Como em todo trabalho, existem utensílios que são indispensáveis para o profissional fazer bem sua função. Voltando um pouco no tempo, em 2001, quando começamos a ouvir falar sobre baristas, todos os utensílios eram importados, em sua grande maioria dos Estados Unidos. Era muito difícil encontrar uma cafeteria que possuísse tamper. Eram utilizados compactadores presos ao moinho. Hoje é possível comprar tampers fabricados no Brasil. Alguns utensílios ainda são importados, mas com preços bem mais acessíveis. A seguir, conheceremos alguns utensílios necessários ao barista. Tamper. O tamper é um equipamento indispensável para o preparo de um bom café expresso. Com ele é feita a compactação do pó de café no porta-filtro nas máquinas profissionais de grupo. Trata-se de um compactador manual com diâmetros que variam de 53 a 58 milímetros. O mais indicado é que o barista possua o cabo e as bases com diâmetros variados para a troca. Copos dosadores. Copo dosador em vidro com capacidade de 70 ml, ideal para a regulagem de máquinas de expresso e receitas variadas. As marcações em milímetros permitem precisão no momento do preparo, e sua alça e bico auxiliam no manuseio, item indispensável para todo profissional. São indicadas 2 unidades para checagem da extração do café e para conferir se a compactação não está torta. Cronômetro.
É utilizado para verificar o tempo correto da extração. Pincéis. É necessário ter duas unidades, uma para a limpeza do moinho e outra para a limpeza dos resíduos de café no balcão. Escovas de limpeza. Tenha 3 modelos diferentes, um para a limpeza de borracha e do grupo, um para a limpeza do grupo e um para a limpeza dos bicos do porta-filtro. Borracha de apoio. Deve-se utilizar uma manta grossa de borracha de aproximadamente 15 por 17 centímetros para apoiar o porta-filtro. Panos descartáveis ou toalhas. É necessário ter, no mínimo, 3 unidades, sendo uma apenas para enxugar o porta-filtro, devendo estar sempre seca. Outra para limpar o bico vaporizador, que precisa ser mantido úmido, e a terceira para limpar a grade da máquina ou o fundo das xícaras antes de colocá-las nos pires. Existe também a necessidade de um quarto pano para a limpeza do balcão. Fique ligado! Cada pano possui sua utilidade, por isso, não misture os panos. Pitcher. Leiteira para vaporização do leite. Polvilhador. Serve para bebidas que usem canela ou chocolate em pó. Termômetro. Necessário para checar a temperatura do leite. Xícaras. Há vários modelos de xícaras no mercado, mas as melhores ainda são as de porcelana, pois resistem bem ao calor e às quebras. As xícaras de fundo arredondado são as mais utilizadas, pois facilitam a formação do creme. Ela possui 2 tamanhos padrão, de 60 mm a 90 mm e de 150 mm a 180 mm, e devem ter asa. O utensílio chamado de serve para bebidas que usem canela ou chocolate em pó. Tamper, cronômetro, pitcher, polvilhador, termômetro. Resposta correta. Clique no botão Avançar. Vamos destacar agora a rotina dos serviços de café. No setor de serviços, a atividade diária se torna uma rotina bastante repetitiva e, muitas vezes, alguns itens podem ser esquecidos. Entretanto, para um bom atendimento é preciso seguir algumas dicas, como veremos a seguir. O barista precisa sempre estar atento para que não faltem xícaras quentes e secas. Os pires precisam estar sempre limpos e secos. As colheres ou mexedores devem ser posicionados do lado correto da xícara, de acordo com o padrão do estabelecimento. Sempre sirva o café com a logomarca das xícaras viradas para o cliente. Caso seja o padrão da casa, o barista deve servir sempre água com gás. É preciso estar atento para que os petit fours, quando forem servidos junto com a xícara de café ou leite, não estejam molhados ou amontoados. O expresso jamais pode ser entregue em uma xícara suja, respingada ou com um pire sujo. O expresso jamais pode ser entregue ao cliente com o creme aberto. Caso o café ou o leite tenha sido preparado de forma incorreta, é melhor jogar fora do que servir um produto ruim. O barista precisa trabalhar com seriedade e profissionalismo. Essas qualidades sempre são um diferencial, pois as improvisações comprometem a imagem da casa. O barista precisa estar ligado no pedido do cliente. Esse tipo de atitude é indispensável para o bom desempenho de seu trabalho. Por fim, o barista precisa estar sempre atento para que a máquina de café e o moinho sejam limpos todos os dias ao fim do expediente do estabelecimento. O barista precisa sempre estar atento para que não faltem xícaras frias e úmidas e que os pires estejam sempre limpos e úmidos. Correto? Resposta correta. Clique no botão Avançar.
Vamos ver mais detalhes sobre a máquina de café expresso, que é o principal instrumento do barista. O principal equipamento para a extração do café expresso é a máquina de café. Os italianos afirmam que, para o preparo do café, são necessários 5 M's. Vamos ver quais são eles. Máquina. Equipamento que tenha temperatura e pressão constantes. Moinho. Equipamento para moer os grãos de café. Michela. Faz o blend, ou mistura dos grãos. Mão de obra. O barista. Manutenção. A máquina e o moinho necessitam de manutenção, na forma da limpeza diária e na manutenção do equipamento. O equipamento usado pode ser um dos modelos manuais, em que a pressão da água se forma por meio do pistão de acionamento manual. Podem ser também semiautomáticos, com controle de extração acionado manualmente. Ou, ainda, automáticos, que permitem controlar a quantidade de água e se desligam automaticamente no tempo de extração programado. Há também os modelos superautomáticos, que moem o grão, dosam sua quantidade e dosam a água. Algumas máquinas até preparam cappuccinos com leite vaporizado, com tamanhos correspondentes à quantidade de bebidas que se deseja produzir, utilizando como referência o grupo de extração. Nesse caso, a interferência do barista é muito pequena. As máquinas de grupo, ou seja, as que possuem porta-filtro para dosagem de café, seja em pó ou em sachê, são as mais utilizadas. Existem máquinas de 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos e 4 grupos. Em boa parte dos modelos de máquina de 1 grupo, é preciso alimentar a máquina com água manualmente. A cafeteira precisa ter um bico para a água do chá, o grupo para café com porta-filtro de 1 café e de 2 cafés, o bico vaporizador para o leite e o aquecedor de xícaras em cima da máquina. Por sua vez, nas máquinas de 2 e 3 grupos, a diferença está no bico vaporizador. Boa parte dos modelos possui 2 bicos de vaporização de leite. Pelo tamanho da caldeira que aquece a água, as máquinas de 2 e 3 grupos são mais eficazes quando falamos da quantidade de cafés tirados. No mercado brasileiro, existem várias empresas que importam máquinas, em sua grande maioria italianas. Há também algumas empresas que estão produzindo máquinas de café aqui no Brasil. Qualquer que seja a marca da máquina de café, os sistemas são bastante semelhantes. Entretanto, existem alguns fatores importantes na escolha do equipamento, que podem afetar a operação e a qualidade da bebida. Conheceremos alguns desses fatores a seguir. Assistência técnica. É essencial, pois mesmo que o equipamento não precise de reparos, sempre há o desgaste de alguma peça e a necessidade de manutenção preventiva. As melhores empresas do mercado têm à disposição do cliente assistência técnica 24 horas. Temperatura constante. É fundamental liberar água para o café a uma temperatura constante, independentemente do volume do café que será servido. Também é essencial manter essa temperatura estável durante a extração do café. Ciclo de pré-infusão. É a primeira água que molha o café compacto no porta-filtro para ajudar na extração. A água é bombeada e, depois de 1 ou 2 segundos, a bomba é ativada de novo e a extração é iniciada. Pressão constante. A força com que a água passa pelo café compactado no porta-filtro deve ser constante para conseguir o máximo de cada café. Qualquer variação na pressão da máquina afetará a qualidade da bebida. Aquecimento de xícaras. Localizado na parte superior da máquina, vários modelos possuem sistema de aquecimento com resistência elétrica acionada manualmente. Existem ainda modelos que não possuem esse sistema,
e as xícaras são aquecidas pelo calor que vem da caldeira interna da máquina. É fundamental analisar que uma xícara quente demais poderá queimar a bebida depois de extraída ou até durante o processo de extração. Já em uma xícara morna, a bebida perderá a temperatura, podendo mudar a coloração da crema do expresso. A temperatura ideal da xícara de café é sentida pelo toque, que deve ser suportável de 2 a 3 segundos, sem desconfortos. Para complementar o seu estudo, saiba que o moinho é o coração do café expresso. Ao adquirir uma máquina de café, o moinho deve vir junto. Existem basicamente 2 modelos no mercado. Moinhos dosadores, com recipientes para armazenagem de pó de café, e moinhos eletrônicos, que moem apenas a quantidade exata para o preparo de 1 ou, no máximo, 2 cafés. O café recém-moído libera seus melhores aromas, mas também é oxidado muito facilmente. Por isso, é fundamental que o barista trabalhe moendo apenas a quantidade de grãos para a dose solicitada, mesmo quando o aparelho tiver um recipiente para armazenar o pó. A regulagem da granulometria, isto é, a espessura da moagem, deve ser executada diariamente e, em algumas situações, mais de uma vez ao dia. O café possui propriedade higroscópica, o que significa que ele absorve a umidade relativa do ar. Fique ligado, isso não é tão visível quanto o que ocorre com o sal de cozinha, porém, é sentido na hora da moagem. E assim, terminamos mais uma aula do seu curso de barista. Espero que tenha compreendido bem todos esses assuntos interessantes que conhecemos nesta aula. Até a próxima aula!